Então, o tema da nossa aula de hoje é sobre doenças do esôfago. Então, a gente tem o esôfago como uma função motora, né? Além da função motora do esôfago, ele tem função de deglutição. Então, o esfíncter esofagiano inferior, que é parte do esôfago, ele tem alguns fatores que podem aumentar ou reduzir a sua pressão. Então, quais seriam os fatores que vão aumentar a pressão do esfíncter esofagiano inferior? Primeiro, a proteína, onde a gente vai ter a liberação de gastrina, e os carboidratos. Os fatores que vão reduzir, né, diminuir a pressão do esfíncter esofagiano inferior são a gordura, onde a gente tem a liberação da colesteoquinina, alimentos carminativos, suco de laranja, tomate, posição de decúbito direito ou esquerdo ou sentado, cigarro, bebidas à base de cola, chocolate, que vai aumentar a liberação do AMP cíclico, a gestação, que aumenta a pressão abdominal e hormônios femininos, a obesidade, alimentos de difícil digestibilidade, alimentos flatulentos, fermentáveis, ricos em enxofre, roupa apertada, levantamento de peso. Alguns concentrados, caldos em purinas, bebidas alcoólicas também vão ter ação na musculatura lisa. Então, para vocês terem uma noção de como, lembrando um pouquinho da anatomia do esôfago, eu já iniciei a aula já falando dos alimentos que aumentam a pressão e dos alimentos que reduzem a pressão do esfíncter esofagiano inferior. Então, aqui a gente tem a imagem do esôfago. Então, você tem aqui o alimento descendo, então você tem aqui a faringe, o alimento descendo, o esfíncter esofagiano superior em 2 e o esfíncter esofagiano inferior, que foi quando eu iniciei a nossa aula. Então, se eu tenho alimentos que vão aumentar a pressão, que eu falei para vocês, como proteína e carboidratos, eu vou ter um aumento da liberação, que vão fazer o aumento da liberação da gastrina. E eu tenho os alimentos como gorduras e alimentos ácidos que vão reduzir a pressão. Por que é importante vocês identificarem os alimentos que vão aumentar ou vão reduzir a pressão do esfíncter esofagiano inferior? É justamente quando a gente tiver um quadro patológico, né? Do refluxo gastroesofágico, por exemplo. Então, é importante que vocês memorizem isso. Então, se eu tenho um alimento que aumenta a pressão no esfíncter esofagiano inferior, como a proteína, né, e o carboidrato, e eu tenho alimentos que reduzem essa pressão, como carminativos, consequentemente, se eu tenho um alimento carminativo, se eu tenho, vamos lá para vocês memorizarem, se eu tenho um alimento carminativo, um alimento rico em gordura, eu vou ter liberação de colesteoquinina. A colesteoquinina, ela tem ação principalmente em região de intestino. Alimentos que aumentam a pressão do esfíncter, proteína e carboidrato, que vão gerar o quê? Liberação de gastrina. Então, voltando lá para a imagem. Então, é importante que vocês tenham isso em mente, que se eu tenho um aumento da pressão do esfíncter esofagiano inferior, isso é melhor ou é pior? Então, você tem que levar em consideração, dependendo do quadro do paciente que vocês tiverem, a pressão aumentada ocasionada por esse alimento, por exemplo, proteína e carboidrato, aumenta a pressão do esfíncter esofagiano inferior. Gordura e alimentos carminativos vão reduzir essa pressão do esfíncter esofagiano inferior. Quais seriam os sinais de doenças esofagianas? Disfagia. O que é a disfagia? A disfagia é uma dor epigástrica, então na região de trato de estômago, né, na parte superior, semelhante a uma queimadura. Geralmente vai ser acompanhada de regurgitação do suco gástrico para a região de esôfago, que vai dar a sensação para esse paciente de azia.
Uma dieta líquida completa, ou via oral ou enteral, com aumento do fracionamento, isenção de alimentos excitantes da mucosa, né? Então, é importante que você utilize esse tipo de dieta num paciente com doença esofagiana, porque vai evitar a difícil digestibilidade. Então, é importante que você dê esse tipo de alimento para o paciente, principalmente que não seja flatulento, que não seja fermentável, que não seja rico em enxofre. Então, quando eu iniciei a aula falando sobre alimentos que reduzem a pressão do esfíncter esofagiano inferior, eu falo que alimentos flatulentos, fermentáveis e ricos em enxofre, eles vão reduzir a pressão do meu esfíncter esofagiano inferior, dando ao paciente sensação de desconforto. Virose é uma sensação de dor epigástrica, também semelhante com a disfasia, acompanhada de regurgitação do suco gástrico para dentro do esôfago, gasia. Ou seja, disfagia e pirose, eles têm semelhança durante processos de sintomas de doenças esofagianas. Quais são as causas do refluxo gastroesofágico? Então, eu tenho uma redução no meu antirrefluxo. Então, ao invés de eu ter esse antirrefluxo de forma fisiológica e normal, eu vou ter uma redução desse antirrefluxo, causando uma alteração do tempo do meu esvaziamento gástrico. Ou seja, eu vou ter uma redução desse esvaziamento gástrico. Quais seriam os fatores que vão predispor a um refluxo gastroesofágico? Hérnia de hiato, hormônios da gravidez, como a progesterona, obesidade, a úlcera péptica com H. pylori, o uso de anti-inflamatórios não esteroidais e anticoncepcionais orais. Então, o uso contínuo também de anti-inflamatórios esteroidais, o fato do paciente ter um quadro de úlcera péptica ou ter o quadro de gastrite por H. pylori e não tomar as devidas providências com relação à alteração de comportamento, ao uso de anti-inflamatórios indicados pelo médico, ele deixa de lado todo o seu tratamento, ele pode gerar uma doença de refluxo gastroesofágico. Então, a gente tem um quadro de pirose, um quadro clínico de pirose, de disfasia, de regurgitação, de dor retroesternal, com produção excessiva de saliva, que é a cialorreia, tá? Gerando também hipercialose. Então, o que a gente vai ter aqui? Aqui a gente tem a imagem de um esôfago normal, então aqui é o diafragma, uma mucosa colunar do estômago. E aqui a gente tem o quê? Uma hérnia de hiato, o que a gente chama de esôfago de Barré. Então, esse esôfago aqui, a gente tem o quê? Uma pressão aumentada na região justamente proximal ao estômago, tá vendo? Então, é como se você tem uma herniação da região do esfíncter esofagiano inferior, gerando o quê? Desconforto gastroesofágico desse paciente. Então, eu vou ter aqui uma imagem para poder facilitar o entendimento de vocês. No indivíduo normal, a gente tem a pressão esofágica, ela é próxima da região intraabdominal, tá? Então aqui a gente está em condições de anormalidade. Imaginando que você não tem aqui a presença da hérnia de hiato, a gente tem o esfíncter esofagiano superior, o esfíncter esofagiano inferior, sem presença de hérnia. Então, eu tenho uma pressão esofagiana próxima da região intraabdominal. No refluxo gastroesofágico, a pressão na porção proximal do meu estômago, ela vai ser maior do que a pressão esofágica. Então, aqui eu vou ter uma pressão aumentada da minha região de estômago, maior do que a pressão que eu tenho no meu esfíncter esofagiano inferior.
Então, a aspiração em condições de normalidade, a diferença da pressão, ela vai aumentar. Se eu tenho um indivíduo com enfraquecimento desse diafragma ou com uma hérnia de hiato, que é aqui no caso da imagem, eu vou ter uma esofagite pelo aumento do refluxo. Então, em condições de normalidade, a diferença de pressão ela vai ser maior, porque eu tenho o meu diafragma íntegro e eu não tenho presença de hérnia. Em condições que eu tenho um enfraquecimento do diafragma ou uma hérnia de hiato, eu vou ter uma esofagite aumentando o quê? O refluxo. Ok, gente? Então, se vocês não conseguirem acompanhar, eu vou repetir. Em condições de normalidade, eu tenho a pressão do esôfago, ela é próxima, então eu tenho a pressão esofagiana, então vindo de cima para baixo, ela vai ser o quê? Próxima à região intraabdominal. Se eu tenho um refluxo gastroesofágico, a pressão na porção próxima à região gástrica, ela vai ser maior, então aqui a setinha em vermelho, do que a pressão do que a pressão do estômago, do esôfago. Então, eu tenho um aumento da minha pressão gástrica em relação à minha pressão do esôfago. Em condições de normalidade, a diferença de pressão ela vai ser aumentada. Se eu tenho uma fragilidade diafragmática ou se eu tenho uma hérnia de hiato, eu vou ter o quê? Uma esofagite, porque eu vou ter um aumento do refluxo da região gástrica para a região de esôfago, gerando então uma lesão da mucosa esofagiana e um quadro de inflamação. Então, quais seriam os tratamentos medicamentosos? Antiácidos, anticolinérgicos, que vão aumentar a pressão do esfíncter esofagiano, ou seja, se eu tenho uma redução da minha pressão do esfíncter esofagiano, por isso que no caso, se eu tenho um paciente com refluxo gastroesofágico, eu tenho que aumentar na dieta desse paciente alimentos que aumentem ou que reduzam a pressão do meu esfíncter esofagiano inferior. Alimentos que aumentem a pressão do esfíncter esofagiano inferior. Justamente porque eu vou ter a ação do esfíncter esofagiano inferior, gerando uma pressão, reduzindo que o conteúdo gástrico retorne para o esôfago. Antagonistas da dopamina, como metoclopramida, que também vão aumentar a pressão do esfíncter esofagiano inferior, promovendo o esvaziamento gástrico. Bloqueadores do receptor de histamina, como omeprazol e cimetidina. A conduta. A conduta com o teu paciente vai ser de acordo com a necessidade do seu paciente. Então, se eu tenho um paciente obeso, eu tenho que evitar essa obesidade, então vou fazer um cálculo desse paciente, né, da dieta desse paciente, com a intenção de reduzir essa pressão intraabdominal ocasionada pela obesidade. Proteína, uma dieta com maior teor de proteínas, então uma dieta hiperproteica, onde eu vou ter um aumento da produção de gastrina, consequentemente cicatrização também. Glicídios, ou ela vai ser normo ou hipoglicídica, para evitar a fermentação e desconforto abdominal. Lembrando que tanto os glicídios quanto os lipídios, eles vão ser adequados ao seu paciente. Uma dieta normolipídica ou hipolipídica, devido à liberação de colicistoquinina, né? Que vai gerar o quê? Pressão do esfíncter esofagiano inferior. E os destaques para as vitaminas A, complexo B, especialmente B6, vitamina C e folato. Então, de acordo com o paciente, né, com as necessidades do paciente após o cálculo, tanto as fibras quanto os minerais, vocês vão adaptar, dando destaque ao ferro e cuidado com as interações medicamentosas, tá? Potássio e reduzido em enxofre. Caldos concentrados em purinas não devem ser utilizados.
aumentar o fracionamento, reduzir o volume da dieta. Então, quanto maior o fracionamento, então se você tem uma dieta com 4 refeições, o ideal é que essa dieta tenha um fracionamento aumentado para de 6 a 7 refeições. Redução do aumento da temperatura, então essa temperatura dessa refeição não pode ser aumentada, ela tem que ser reduzida dentro das necessidades não só do teu paciente, mas pelo grau de acometimento desse sistema esofagiano. Consistência sempre adaptada às necessidades do teu paciente e evitar alimentos flatulentos e fermentáveis, porque vão excitar a mucosa do trato gastrointestinal. Com relação a infusos, nada de infusos, por quê? Você vai ter o quê? Alteração da pressão do esfíncter esofagiano inferior. Ou seja, eles vão reduzir a pressão desse esfíncter esofagiano inferior, excitando a mucosa. Evitar sucos ácidos como suco de laranja, suco de limão, suco de acerola, alimentos ácidos, tomate, carminativos, que vão o quê? Reduzir a pressão desse esfíncter esofagiano. O leite desnatado, ele libera gastrina e vai aumentar a pressão do esfíncter esofagiano inferior. Então, o leite integral, ele faz justamente ao contrário, porque ele tem o quê? Uma quantidade maior de gordura. Já o leite desnatado, ele vai aumentar a pressão. Se eu tenho um leite integral, em função dele ter uma quantidade maior de gordura, ele vai reduzir a pressão do meu esfíncter esofagiano inferior, diferente do leite desnatado, que ele tem uma quantidade maior de proteína. Só que muitos pacientes não toleram bem a ingestão de leite em função do aumento da produção do ácido clorídrico. Mesmo que esse leite ele tenha uma quantidade menor de gordura, mas alguns pacientes eles têm desconforto gástrico, tá? Em função do aumento da produção de gastrina e liberação de ácido clorídrico. Então, o ideal é que nesse período você evite que seu paciente consuma leite, mesmo que seja desnatado. E a última refeição ela deve ser feita 3 a 4 horas antes do paciente deitar, para que ele não tenha desconforto gástrico. Dieta ajustada aos fármacos desse paciente, tá? Como teofilina e agente beta-adrenérgico, que esse paciente possa estar em uso. Evitar roupas apertadas, não deitar ou carregar peso após as refeições e evitar que esse paciente faça esforço físico pós-refeições. Isso vai depender, logicamente, do paciente, mas o ideal é que ele não faça esforço físico após as refeições. Então, o ideal é que esse paciente, além de evitar esforços físicos durante após a refeição, o ideal é que ele não deite após as refeições e a cabeceira desse paciente deve estar elevada a 15 a 20 centímetros para evitar desconforto pós-refeições. O uso do cigarro, em hipótese alguma, porque a nicotina ela gera a redução da pressão do esfíncter esofagiano inferior, gerando um aumento do refluxo da região de estômago para a região de esôfago. Consequentemente, esse refluxo também vai gerar desconforto para esse paciente. Há um aumento da secreção ácida, o aumento da liberação de ácido clorídrico em função da nicotina, com redução da ação da cimetidina e outros fármacos que reduzem a secreção ácida noturna. A hérnia de hiato, como eu mostrei para vocês na imagem inicial, ela é uma protusão da parte do estômago para a região torácica sobre o diafragma. Então, 2 fatores vão gerar a hérnia de hiato. Primeiro, a incompetência do hiato diafragmático e o aumento da pressão intraabdominal. Isso vai acontecer ou por deslizamento, tá? Ou por rolamento ou paraesofágico, né? Pode ser mista com herniação de outros órgãos, além do estômago, com o intestino delgado e baço. E os sintomas são disfagia, né? Pirose, odinofagia, regurgitação, dor retroesternal alta, hematêmese, que é vômitos com sangue,
melena, fezes com sangue, dispneia, ou seja, dificuldade respiratória, cianose, esse paciente ele fica roxeado, tosse, vertigem, taquicardia e palpitação. Quais são as complicações da hérnia de hiato? A esofagite, a úlcera esofagiana, estenose de esôfago e, dependendo do grau dessa herniação, esse paciente pode sofrer obstrução de região de esôfago, né? Uma obstrução muito importante. Por isso que muitos pacientes têm que fazer cirurgia para poder aumentar a luz da região de esôfago. Qual a conduta dietoterápica desse paciente? O objetivo é aumentar a pressão do esfíncter esofagiano inferior. Peso corporal, reduzir a massa corporal desse paciente. Esse paciente está acima do peso, sobrepeso, obeso. Consequentemente, se eu diminuo o peso desse paciente, eu vou reduzir essa pressão intraabdominal, né? Evitar alimentos excitantes ou irritantes da mucosa e para facilitar o esvaziamento gástrico. Dieta semelhante à do refluxo, individualizada e ajustada aos fármacos. Então, na acalásia, você tem aqui o esfíncter esofagiano inferior, ele não vai se relaxar o suficiente durante a deglutição para permitir que esse alimento saia do esôfago e entre no estômago. Então, esse paciente ele tem disfagia, ele tem pirose e ele tem um quadro de regurgitação. Você pode perceber que você tem um estreitamento importante, semelhante a uma hérnia, mas é bem pior. Por quê? Eu tenho, na acalásia, esse esfíncter esofagiano inferior, ele não se relaxa. Então, o paciente tem a sensação de que o alimento, na verdade, é a sensação, e que é, na verdade, um sintoma clássico dessa doença. Ai, doutor, parece que eu não consigo. Eu estou com alimento, estou com um bolo, esse alimento ele não sai da minha garganta. E, na verdade, é isso mesmo que acontece. Em função desse paciente ele ter essa dificuldade, esse esfíncter esofagiano, ele não se relaxar, ele fica com um bolo na região de esôfago. É como se o alimento não digerisse de jeito nenhum. Então, esse paciente ele precisa ter uma dieta fracionada, tá? E ele precisa mastigar bastante esse alimento para que ele não tenha esse desconforto acentuado. Logicamente que após uma cirurgia que esse paciente ele vai conseguir ter melhorar esse desconforto. Mas enquanto isso não acontece, o ideal é que você fracione essa dieta, né? E esse paciente ele mastigue bem os alimentos para reduzir esse desconforto gástrico. A esofagite ela é uma lesão da mucosa esofagiana que pode ser subsequente à inflamação. Então, após um refluxo gastroesofágico contínuo, o paciente ele pode cursar com esofagite, tá? Então, decorrente do refluxo do conteúdo gástrico para a região de esôfago, intubação gástrica prolongada, ingestão de irritantes como álcool, ácidos ou álcalis corrosivos, líquidos excessivamente quentes e fumo inveterado, pacientes principalmente da região do sul do país, que tem o hábito de consumir o chimarrão, eles tendem a ter um grau de esofagite maior, um acometimento do esôfago maior em função do uso frequente de chimarrão, que ele é muito quente. A terapia anticarcinogênica, né, anticancerosa, como a quimio e a rádio, a terapia anticancerosa, como a quimio e a rádio, podem gerar quadro de esofagite, uma infecção após bacteremia ou viremia, uma infecção fúngica em pacientes debilitados ou imunossuprimidos, né, onde você tem um quadro de candidíase comum, né, que é mais comum, você pode gerar um quadro de esofagite, e a uremia também pode gerar um quadro de esofagite. Então, quais são as características básicas da dieta para pacientes com hérnia de hiato, refluxo gastroesofágico e esofagite? O aporte energético dessa dieta, ele deve ser
de acordo com as necessidades sempre do paciente. Se eu tenho um paciente acima do peso, eu vou restringir a quantidade de energia dessa dieta. Se eu tenho um paciente obeso, então eu vou ter que gerar nesse paciente uma perda de peso. Eu falo de pacientes que não estejam acamados, tá? Porque o objetivo do paciente enfermo, quando eu falo paciente enfermo, é paciente que está hospitalizado. Eu não tenho como propósito, nesse momento, que esse paciente perca peso, porque ele vai ter envolvido ali fatores psicológicos. Ele é um paciente que vai estar internado, então não é a hora de você emagrecer o paciente, porque automaticamente ele vai ter uma perda de peso em função da dieta que é pré-estabelecida por você durante a evolução clínica dele, enquanto ele está hospitalizado. Mas, em casos de pacientes obesos, a perda deve ser induzida, isso quando eu falo em consultório, ambulatório, para dietas hipocalóricas, objetivo de reduzir a pressão intraabdominal. Se esse paciente é um obeso mórbido, ele vai ser internado e ele é um paciente obeso mórbido. Aí você vai ter uma tratativa diferente. Então, a tua conduta dietoterápica é de redução em função dessa pressão intraabdominal. Nos casos obstrutivos que resultam em disfagia e baixa ingestão, normalmente são acompanhados de desnutrição, necessitando também de dietas hipercalóricas. Então, no caso de obstrução, que resulta na disfagia e baixa ingestão, é importante você identificar o quê? Que esse paciente ele pode cursar com desnutrição. Então, o aumento do aporte energético dessa dieta tem que ser aumentado, tá? O aporte dela vai ser aumentado para 30 quilocalorias por quilo de peso. Então, eu vou multiplicar o peso do paciente por 30 quilocalorias. Para a proteína, de acordo com as necessidades do paciente, ela tende a ser hiperproteica. Em geral, 1 grama, né, ela já vai ser o suficiente, 1 grama por quilo de peso já vai ser suficiente para suprir as necessidades do teu paciente. Isso com o objetivo de quê? De otimizar a cicatrização dos casos de lesão da mucosa e também recuperar o estado nutricional em caso de desnutrição do meu paciente. Em relação aos carboidratos e lipídios, uma dieta normoglicídica com aproximadamente 50% a 60% do valor energético total, porém evitando altas concentrações de carboidratos que vão gerar a fermentação do meu paciente, lembrando que os alimentos que aumentam a fermentação, né, alimentos como oleaginosas, eles vão gerar o quê? Redução da minha pressão do esfíncter esofagiano inferior. Consequentemente, vão gerar também desconforto abdominal, distensão abdominal do meu paciente. Então, as dietas elas tendem a ser hipolipídicas, tá? Em geral, com redução de 30% do meu VET, menor do que 30%, pois os lipídios eles diminuem a pressão do esfíncter esofagiano inferior. Então, tanto os carboidratos fermentáveis, né, quanto os lipídios, eles reduzem a pressão do esfíncter esofagiano inferior. E aí você vai ter o quê? Um retardo do esvaziamento gástrico. Líquidos, a hidratação deve ser adequada, então de aproximadamente 35 ml por quilo de peso, evitando ser oferecida, tá, durante as refeições, justamente porque eu vou evitar a distensão e o desconforto gástrico do meu paciente. E a referência bibliográfica que eu recomendo para vocês é que vocês usem a Krause, ela é uma excelente referência, tá? Alimentos, Nutrição e Dietoterapia. O Shields, ele é excelente, é um livro excelente. O Dan, né? Nutrição Oral, Enteral e Parenteral. E como referência complementar, a gente tem a Cupari, nós temos a Alvarenga, Transtornos Alimentares, Nutrição em Transtornos, paciente em Nutrição Gastroenterologia em Pediatria, Guia da Nutrição Clínica da Cupari, são excelentes bibliografias também complementares. Mas eu tenho o meu carinho especial pelos livros da Krause
né, alimentos de nutrição e dietoterapia, o Chios, tratado de nutrição moderna e saúde na doença, e o Dan Watzber, nutrição oral, enteral e parenteral na prática clínica. Muito obrigada, gente. Guardo vocês no meu Insta.